Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui começando mais uma aula. Nesse caso, hoje vamos abordar posições relativas entre retas, certo? Esse é meu nome para quem se esqueceu. Então, vamos lá. Então é o seguinte, se a gente tem duas retas no plano, elas podem ocupar duas posições. Elas podem ser retas paralelas, ou seja, não tem ponto em comum. E as retas também podem ser concorrentes ou secantes, ou seja, quando tem um único ponto em comum. Então, no gráfico, fica bem explícito a ideia, né? Então, vocês têm a reta R, a reta S. Nesse caso aqui, a gente tem uma situação de paralelas, né? Paralelismo, né? As duas retas não se cruzam. Caso contrário, a gente vai ter aqui a reta U, a reta T. Nesse caso aqui, elas se tocam em um único ponto, então elas são concorrentes ou secantes, né? Depende aí do seu gosto, tá? Bom, como é que eu vou saber se ela vai ser paralela e como é que eu vou saber se ela vai ser concorrente? A seguinte situação. Bom, seguinte, a ideia é fácil. Para saber se ela vai ser paralela ou concorrente, a gente vai aplicar a ideia de coeficiente. Então, a gente vai ter que saber o coeficiente de cada uma. Então, por exemplo, suponhamos as retas R e S no plano XY. Então, eu vou definir alfa como sendo o ângulo de inclinação da reta R e alfa' o ângulo de inclinação da reta S. A gente já sabe, né, da aula anterior, que para encontrar o ângulo, a gente vai ter que apelar para a tangente, não é isso? Então, vou chamar a tangente de alfa igual a A, tangente de alfa' igual a A', certo? São os nossos coeficientes. Bom, no gráfico, a gente coloca aqui no plano cartesiano. Tá aqui as duas retas, né, no plano. A gente vai colocar a reta R e o ângulo dela, juntamente com a reta S e o seu ângulo. Nessa situação, a gente tem duas retas que não se encontram. Elas são paralelas. Se observar aqui o ângulo de inclinação tanto do S e o ângulo de inclinação da reta R, elas são iguais. Então, daqui a gente tira o seguinte. Se as retas são paralelas, ou seja, R paralelo a S, a gente tem que os coeficientes são iguais, ou seja, os ângulos de inclinação são iguais. Então, finalizando, o coeficiente tem que ser igual. Então, se a reta é paralela, o coeficiente de uma tem que ser igual ao coeficiente da outra. E fim de papo. Se são concorrentes, a situação é oposta. A gente vai ter aqui o nosso plano cartesiano. Está aqui as duas retas. Aí você percebe o seguinte, as duas retas elas se tocam em um ponto. Nesse momento, o ângulo de inclinação de uma vai ser sempre diferente do da outra. Então, você percebe nessa situação aqui, ó, que o alfa' ele é maior que o alfa. Então, se elas se tocam, os ângulos são diferentes. Então, colocando na fórmula, ângulos diferentes, inclinações diferentes, né? Coeficientes diferentes. Então, nesse caso, esse tipo de situação se enquadra como reta concorrente. Resumindo, a gente vai ter o seguinte, se a gente tem duas retas R e S, certo? A reta R é y igual a x mais b, né? Equação reduzida. A reta S, y igual a x mais b', né? A gente define da seguinte forma, se a gente tem duas equações da reta, se as retas são paralelas, então os coeficientes são iguais, certo? Eu coloquei aqui o b igual a diferente de b', no caso é o coeficiente independente, certo? Mas esse b e esse b' aqui, pouco importa. O que importa é o a, certo? É o cara que tem o x. Então, se elas são paralelas, coeficientes iguais. Caso contrário, se elas são concorrentes, então os coeficientes vão ser diferentes, certo? No caso das retas serem concorrentes, para obter o ponto de interseção, a gente pode resolver o sistema formado pelas equações das duas retas. Então, no tipo de situação que elas são concorrentes, a gente vai ter sempre um sistema formado pelas equações e para obter o ponto de interseção, a gente só resolve o sistema. Vamos lá para a prática. Mostrar que as retas R, 2x mais y mais 3 igual a 0, a reta S, 3x menos y mais 7 igual a 0, são retas concorrentes e obter o ponto de interseção. Então, a primeira coisa, vamos mostrar que elas são concorrentes. Para isso, obtém-se o ângulo de inclinação. Então, vou pegar aqui o R. Nesse caso, o coeficiente aqui dele vai ser menos 2. Por que menos 2? Lembrando da aula passada, para obter o coeficiente, eu pego menos a e divido por b. Lembrando, quem é o a? O a é o termo x, né?
Quem é o B? O B é o termo y. Então, o A é 2, vai ficar menos 2, dividido pelo B, que é 1. Menos 2 dividido para 1 vai dar menos 2. A gente faz a mesma coisa com a outra reta, né? 3x menos y mais 7 igual a 0. Então, nesse caso, quem vai ser o coeficiente aqui? O coeficiente vai ser 3. Tá? O A é 3, o B é menos 1. Jogando na fórmula, então, menos 3 dividido por menos 1. Menos com menos é mais, então o coeficiente vai ser 3. Certo? Eles são diferentes? São. Um é menos 2, o outro é 3. Então, nesse tipo de situação, a gente já mostrou a primeira parte, né? Elas são concorrentes. Vamos agora mostrar a outra parte, que é o ponto de interseção. Certo? Para fazer isso, a gente pega as duas equações, né, e faz o nosso sistema, como eu falei no começo. Então, a gente pega as duas equações e junta no sistema. O que foi que eu fiz aqui? Eu isolei, né? Coloquei a equação reduzida. Isolei o y. Então, aqui não era 2 positivo, vai passar negativo, né? Menos 2x. Aqui não é 3 positivo, vai passar negativo, menos 3. Eu faço isso na primeira, vou fazer agora a mesma coisa na outra. Aí perceba o seguinte, o sinal não alterou, né? Por quê? Porque aqui é menos y, certo? Então, nesse caso, quando aqui é menos, o sinal permanece, que eu vou multiplicar por menos 1. Então, y vai ser igual a 3x mais 7. Então, eu tenho a de cima, y igual a menos 2x menos 3. A de baixo, y igual a 3x mais 7. As duas estão dando igual a y. As duas são y. Então, nesse caso, eu igualo as duas. 3x mais 7 é igual a menos 2x menos 3. Equaçãozinha simples, né? O menos 2 passa para o outro lado positivo. Então, 3 mais 2 fica 5. O 7 está positivo, vai passar negativo. Então, vai ficar menos 3 com menos 7. Vai dar menos 10. Logo, então, terminando, x é igual a menos 2. Se o x é menos 2, como é que a gente faz para encontrar o y? A gente substitui numa das duas, né? Então, substituindo aqui, eu posso pegar a primeira ou a segunda, tanto faz. Peguei a segunda, né? Y igual a 3x mais 7. No lugar do x, eu coloco menos 2, né? Vai ficar 3 vezes menos 2 mais 7. Terminando, então, y igual a 1, né? Que vai ficar 3 com menos 2 é menos 6. Menos 6 mais 7, y igual a 1. Logo, o ponto de interseção das retas, né? Vai ser x é menos 2 e y igual a 1. Bom, outra situação. Calcular o parâmetro k para que sejam paralelas as retas R, x mais 2y menos 3 igual a 0, e S, kx menos 4y mais 2 igual a 0. Então, ele quer saber o seguinte, qual é o número que eu coloco aqui no lugar do k para que as retas sejam paralelas? Bom, moleza, né? Vamos pegar aqui o coeficiente de cada uma. Vou pegar aqui a reta R. O que foi que aconteceu? Eu isolei o y, né? O x passa menos, o menos 3 passa mais. Ficou o 2y. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo, né? Então, vou ter menos o meio x mais 3 meios. Essa é a equação reduzida da reta R. Vou fazer a mesma coisa com o S. A gente tem essa equação que ele deu no texto, né? Vou passar o kx para o outro lado e o 2 também. A gente vai ter isso. 4y é igual a kx mais 2. Ó. Lembrou? Ó, é negativo, né? Então, ele vai passar com o mesmo sinal, que eu vou multiplicar por menos 1. Depois, o 4, que está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo, né? Então, eu vou ter essa situação. Y é igual a k sobre 4x mais 1 meio. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida depois sobre essas resoluções, a gente vai discutir no nosso bate-papo. Bom, então, retas paralelas, inclinações iguais, não é isso? Então, a gente pega a inclinação do R e iguala com a inclinação do S, certo? Nesse caso, é só igualar aqui os termos de x. Menos 1 meio da reta R é igual a k sobre 4, que é da reta S. Simples assim. Proporção, a gente faz meio peso dos extremos, não é isso? Então, multiplicando aqui, a gente vai ter 2k igual a menos 4, logo k vai ser igual a menos 2. Então, o k, para que seja paralelo, tem que ser igual a menos 2. E fim da história. Outra situação. Obter a equação reduzida de S paralela à reta R da equação 2x menos y menos 1 igual a 0 e que passa pelo ponto P, 2 e 1. Então, ele quer achar a equação que é paralela a essa e que passa pelo ponto 2 e 1. Então, vamos por partes. Vamos pegar aqui o seguinte. Vamos primeiro obter a equação reduzida da reta R.
Então essa é a equação que ele deu para a gente, 2x menos y menos 1. Vou passar o 2x e o menos 1 para o outro lado, certo? E vou multiplicar por menos. Por quê? Porque o y é negativo. Então y é igual a 2x menos 1. Logo, o coeficiente angular é 2, certo? Lembrando aquela formulinha lá, menos a sobre b, certo, pessoal? Agora, se as retas são paralelas, a inclinação da outra reta tem que ser igual a 2 também. Por que tem que ser igual a 2 também? Porque, se é paralelo, os ângulos são iguais, certo? Então, se a gente achou 2 aqui, a outra tem que dar 2 também, certo? Agora a gente vai encontrar agora a nossa equação. Então, para isso, a gente vai pegar a nossa formulinha da equação da reta, dado o ponto e o coeficiente. Essa fórmula a gente viu na aula passada, certo? Então, é y menos o y do ponto é igual ao coeficiente vezes x menos x do ponto. Tem o coeficiente? Tem, é 2. Tem o ponto? Tem também, 2 e 1. Então, só substituir. Substituindo, a gente vai ter y menos 1, que é o y do ponto P, é igual ao coeficiente aqui, que é 2, vezes x menos x do ponto, que é 2 também. Moleza, né? Y menos 1 repete, 2 com x é 2x, e 2 com menos 2 vai ficar menos 4. Multiplicando aqui, né? Bom, colocando em ordem, o 2x passa negativo, né? O y permanece, o menos 1 permanece, e o menos 4, que está menos, passa mais. Bom, organizando aqui mais ainda, menos 1 mais 4 é 3. Eu posso acabar aqui, se eu quiser, ou então, para ficar um pouquinho melhor, já que ele quer equação reduzida, né? Eu pego o 2x que está negativo, passa para o outro lado positivo, o 3 que está positivo vai passar para o outro lado negativo. Então, essa equação aqui é a equação paralela à primeira reta da questão, certo? E passa pelo ponto 2 e 1. Finalizando, então, a questão. Bom, agora outra situação. Retas perpendiculares. A gente sabe que tem reta paralela e tem reta concorrente. Reta perpendicular, no caso, é uma consequência da reta concorrente. É um outro tipo de situação de retas concorrentes, certo? Quando a gente fala perpendicular, significa que o ângulo faz 90 graus uma com a outra. Então, se duas retas concorrentes formam 4 ângulos retos, ângulo reto, 90 graus, dizemos que elas são perpendiculares, certo? No plano cartesiano, uma reta horizontal e uma vertical são perpendiculares. Isso é óbvio, né? Tem a reta y, tem a reta x, elas fazem um ângulo de 90 graus uma com a outra. Quando duas retas não paralelas aos eixos são perpendiculares entre si, suas inclinações obedecem a uma relação importante. Que relação é essa? Vamos ver agora. Então vamos colocar aqui o nosso plano cartesiano, está aí o plano. Vamos colocar aqui as duas retas. Então você percebe o seguinte, essa reta azul e essa reta um pouquinho mais clara aqui, elas fazem 90 graus, certo? Reta R e reta S fazem 90 graus aqui, nesse ponto. Bom, qual é a relação que ele falou? Se elas são perpendiculares, o produto dos coeficientes tem que ser igual a menos 1, certo? Então o coeficiente do R vezes o coeficiente do S, ou vice-versa, tem que ser igual a menos 1. Se uma vezes a outra é igual a menos 1, a gente pode isolar uma. Então, nesse caso, isolando o A' vai ser igual a menos 1. O A passa dividindo, então vai ficar a linha igual a menos 1 sobre A. Então, essa é a relação para ser perpendicular. A gente tem que obedecer esse sentido aqui. Em outras palavras, é o seguinte. A gente tem um coeficiente. O outro coeficiente vai ser o inverso dele multiplicado por menos, certo? A gente troca o sinal do coeficiente. Vamos ver isso na prática. Verificar se as retas 2x mais 3y menos 1 igual a 0, 3x menos 2y mais 5 igual a 0 são perpendiculares e determinar o ponto em que elas se cortam. Então vamos lá, primeira coisa, verificar se elas são perpendiculares, né? Então a gente tem a equação R. Isolando o y, vamos encontrar isso, né? Eu pego o 2x, passo para o outro lado, o menos 1 passa para o outro lado, e o 3 passa dividindo tudo, certo? Reta S, mesma forma. O 3x passa para o outro lado, o 5 passa para o outro lado. Eu multiplico aqui tudo por menos, porque aqui é negativo, né? Então vai ficar o mesmo sinal. O 2 vai passar dividindo tudo.
Perceba, ó, que eu coloquei aqui em vermelho os coeficientes. Então, o do R é menos 2/3, o do S é 3/2. Ele quer saber o quê? Se são perpendiculares, não é isso? Para ser perpendicular, o coeficiente de uma vezes o coeficiente da outra tem que ser igual a menos 1. E é óbvio, né, que vai dar menos 1, porque ó, que é menos 2, com 2 corta. Que é 3, com 3 corta. Então, no final da história, no final dessa história aqui, a gente vai encontrar menos 1. Então, a gente já sabe que elas são perpendiculares. Agora, vamos obter o ponto de interseção. A gente já aprendeu, né? Para obter o ponto de interseção, a gente tem que resolver o sistema, né? Então, eu vou pegar aqui as duas equações. Nesse caso aqui, eu vou ter que cortar ou x ou y. Vou cortar o x, certo? Então, para cortar o x, eu vou pegar a primeira aqui e multiplicar por 3, e a segunda eu vou multiplicar por menos 2. Vamos ver o que a gente vai achar. Pegando a primeira aqui e multiplicando por 3, né? Então, a gente vai ter 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9, menos 1 vezes 3, menos 3. Agora, pegar de baixo e multiplicar por menos 2. Então, a gente vai ter 3 vezes menos 2, menos 6, menos 2 vezes menos 2 vai dar 4 positivo, 5 vezes menos 2 vai dar menos 10. Agora a gente pega as duas equações, soma. Então a gente vai ter 6 com menos 6 corta, 9 mais 4 fica 13, menos 3 com menos 10 dá menos 13 também. Então 3y menos 3 igual a 0, então nesse caso o y só pode ser 1. Se o y é 1, para achar o x, então a gente pega qualquer uma das duas. Então eu vou pegar aí qualquer uma, nesse caso x é igual a menos 1. Então o ponto de interseção vai ser menos 1 para x e 1 para y, finalizando então a nossa história aí da questão. Outra situação. Obtenha uma equação geral da reta R, que é perpendicular à reta S, 3x mais y menos 2 igual a 0, no ponto em que S corta o eixo y. Então ele quer achar a equação que é perpendicular a essa reta e que corta o eixo y. Corta o eixo y. Então, pessoal, se ele corta o eixo y, isso quer dizer o quê? Que ele só passa no y, ele não passa no x. Se ele não passa no x, o x dele é 0. Então, fazendo x igual a 0 na equação de S, a gente vai ter isso. A equação S é essa. A equação S é essa daqui, né? Então, no lugar do x, a gente bota 0. 3 vezes 0, mais y menos 2. O y, então, é igual a 2. Então, a reta S intercepta o eixo y nesse ponto aqui, 0 e 2. Vamos agora achar a equação. Primeira coisa, a inclinação, né? Então, vamos lá, a inclinação vai ser menos 3. Por quê? O A é 3, o B é 1. Jogando naquela fórmula da inclinação, menos A sobre B, então a gente vai obter menos 3. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, a gente vai debater isso no nosso bate-papo. Aí, novamente, ó, eu tinha menos 3, não é isso? Da fórmula. Por que ficou no terço? Vamos lá. A gente tem no começo, ó, perpendicular, lembra? Para ser perpendicular, qual é a condição? O coeficiente de uma tem que ser o inverso da outra, trocando sinal. Então, se a gente tem aqui menos 3, o coeficiente, o outro coeficiente tem que ser o inverso dele e trocar o sinal dele. Então, o inverso de 3 é 1/3 e era menos, vai ficar mais, certo? Então, o coeficiente novo, é o coeficiente da reta R, é 1/3. Tem o coeficiente? Tem. Tem o ponto? Tem também. Então, a gente coloca na nossa fórmula, certo? Y menos y do ponto é igual ao coeficiente vezes x menos x do ponto. Substituindo aqui, a gente vai obter y menos 2 é igual a 1/3 vezes x menos 0. Bom, vai ficar y menos 2, né? Continua. 1/3 vezes x vai ficar x sobre 3, né? Porque eu multiplico só 1 com x, né? 1 com x, x. E 1 com 0, 0, nem coloco aqui. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar e multiplicar meio pelos extremos, né? Então, 3 vezes y, 3y, 3 vezes 2 vai ficar menos 6. Então, a gente vai ter isso, 3y menos 6 igual a x. Organizando, a gente vai ter x menos 3y mais 6 igual a 0. Então, nesse caso, essa é a equação é a perpendicular a S, certo? Bom, finalizando aqui a nossa história, o nosso último tópico vai ser a distância de um ponto a uma reta. Na primeira aula, a gente viu a distância entre dois pontos, né?
Aqui é um outro tipo de situação, é a distância entre um ponto e uma reta, certo? Para isso aqui, para a gente entender isso aqui, a gente vai primeiro observar o que significa projeção ortogonal. Então, dado um ponto P e uma reta R, chama-se projeção ortogonal de P sobre R, o ponto Q, interseção da reta R com a reta S, que passa por P e é perpendicular a R. Ficou muito estranho isso, né? Não se preocupem não. Vou colocar o desenho, vai ficar bem melhor. Desenhando, tudo simplifica. Então, eu vou colocar aqui a reta R, a reta S. Bom, o que é que o desenho está me dizendo? Vamos lá, vamos entender. Então, essa reta R, a reta azul, e a reta S, mais clara, elas são perpendiculares, certo? O que significa que elas fazem 90 graus aqui. O que significa projeção ortogonal? Dado o ponto Q, certo? A projeção ortogonal vai ser um ponto que eu projeto na outra reta. Então, do ponto Q, eu projeto esse ponto aqui, esse ponto P. Podia ser aqui também embaixo? Poderia, tanto faz. Então, a projeção ortogonal nada mais é do que um ponto projetado para outra reta. Lembrando que as duas retas têm que fazer o ângulo de 90 graus, certo? Então, nesse caso, a gente faz a distância desse ponto P até a reta R. Para isso, a gente vai usar a forma de distância. Então, vamos ver com um exemplo para ficar melhor. Obter a projeção do ponto P, 1 e 5, sobre a reta R da equação geral x mais y menos 2 igual a 0. Então, vamos obter aí a projeção do ponto. Primeira coisa, vamos obter a inclinação da reta R. Se é a projeção, é ortogonal. Se é ortogonal, ele é perpendicular, certo? Ortogonal significa perpendicular. Então, R é perpendicular à reta S. Esse símbolo aqui significa perpendicular. Então, eu pego a reta R, x mais y menos 2 igual a 0. Tem o coeficiente, né? No caso, o coeficiente aqui vai ser menos 1. Se ela é perpendicular, se esse coeficiente é menos 1 e ele é perpendicular, o outro coeficiente tem que ser o inverso e troca de sinal. Olha só o texto, ó. Inverte e troca o sinal. Não é só inverter não, viu? Isso é muito importante. Tem que inverter e trocar o sinal. Pegar agora a equação de S que passa pelo ponto 1 e 5. Então a gente vai pegar aqui a nossa fórmula que a gente já conhece, né? Tem um ponto? Tem. Tem um coeficiente? Tem também. Joga lá. Vai ficar y menos 5 é igual a 1 vezes x menos 1. O 5 é o y do P. O 1 é o x do 1. Certo? E que ficou fácil. Multiplicando aqui eu vou ter y menos 5 é igual a x menos 1. Organizando eu vou ter x menos y mais 4, né? O menos 1 passa para o outro lado. Ou menos 5, tanto faz. Nesse caso vai ser o menos 5. Então vai ficar x menos y mais 4 igual a 0. Essa é a equação de S. Vamos obter agora o ponto Q. Para obter o ponto Q, eu vou fazer o sistema, né? Então a gente vai pegar a equação R e juntar com a equação S. A gente achou agora, né? Aí ficou fácil, porque o y aqui ó, é mais, esse aqui é menos, então não precisa nem multiplicar. Já soma logo. Somando aqui eu vou ter 2x, menos 2 mais 4 vai ser 2. Então nesse caso o x vai ser igual a menos 1. Se o x é menos 1, para achar o y, substituindo uma das duas, então nesse caso o y vai ser 3. Então x é menos 1, y é 3. Esse vai ser o nosso ponto de interseção. Projeção de P, no caso, né? A projeção de P sobre R é o ponto Q, menos 1 e 3. Tem um ponto Q, já tem um ponto P, né? Então agora a gente vai fazer agora a nossa distância. Lembrando então, forma de distância, xp menos xq ao quadrado mais yp menos yq também ao quadrado. Tem um ponto P, que é 1 e 5, que dá na questão. Tem um ponto Q, que a gente obteve agora, menos 1 e 3. Então, com os dois pontos, a gente pode achar agora a distância do ponto para a reta. Então, nesse caso, usa a fórmula de distância. Então, a gente vai obter xp é 1, menos xq, que é menos 1. Então, vai ficar menos da fórmula, com menos 1 do que, mais o yp, que é 5, menos o yq, que é 3, também ao quadrado. Menos com menos é mais, então 1 mais 1 fica 2 ao quadrado. 5 menos 3, 2 também, fica 2 ao quadrado. Então, a gente vai ter 4 mais 4. Logo, a distância vai ser raiz de 8.
Eu posso deixar assim, raiz de 8, ou então, se você quiser ficar mais bonito, a gente pode fatorar aqui. Então, nesse caso de fatorando, a gente vai ter 2 raiz de 2, certo? Bom, essa é a distância. Percebeu que foi um pouco longo, né? Foi um pouco trabalhoso aí, a gente tem que fazer a equação, depois achar o coeficiente, depois fazer o sistema, depois fazer a distância. Tem uma forma muito mais simples para fazer esse cálculo. Nesse caso, a gente vai apelar então para a formulinha de distância. Se uma reta R é dada por uma de suas equações, então a gente tem a nossa equação aqui, ax, by mais c igual a zero, a distância do ponto P para essa equação aqui vai ser dada por essa formulinha aqui. Ó. Então, a distância do ponto para a reta vai ser a xp mais byp mais c dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. O a, b e o c são os coeficientes aqui da reta. O xp e o yp é o xp e o yp do ponto. Então, ele tem que dar o ponto e ele tem que dar a reta, certo? Bom, vamos fazer então o mesmo exemplo usando essa fórmula, para você ver a diferença. Então, a gente vai pegar o x do ponto. O x do p é 1, está aqui. O y do p é 5, está aqui. A equação é essa, não é isso? Vamos pegar aqui os coeficientes. Quem vai ser o a? O a é 1 porque é x, né? Não tem ninguém. O b é 1 porque é y, também não tem ninguém. E o c é menos 2. Pronto, tem tudo, né? Tem o a, b e c, tem o xp, tem o yp. Joga na fórmula. Então, a distância é essa fórmula aqui, né? Distância de ponta reta. Substituindo, então, a gente vai ter o a é 1 vezes o x do p, que é 1 também, mais o b, que é 1, vezes o y do ponto, que é 5, mais o c. O c é menos 2, então vai ficar mais com menos. Tá vendo que tem essas duas barrinhas aqui, né? Essas duas barrinhas aí significam módulo. O que é um módulo? Tudo que é negativo vai ficar positivo. Bom, dividindo, raiz quadrada, no caso, o a é 1 e o b é 1 também. Então vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Continuando aqui o cálculo, em cima a gente vai obter 4 e embaixo raiz de 2. 4, né? 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 5 é 5, mais com menos é menos 2. Juntando tudo aqui eu vou obter 4. Aí é o seguinte, essa raiz está embaixo, eu tenho que resolvê-la. Para resolver então, a gente faz o quê? A gente faz o processo de racionalização. Então a gente multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, certo? Então, raiz de 2, 4 vezes raiz de 2 dá 4 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar isso. A gente vai ter 4 raiz de 2 em cima e embaixo raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. E no final vai dar só 2. E a gente tem 4 aqui em cima e a gente tem um 2 aqui embaixo. Então a gente pode dividir 4 dividido por 2. Então a gente vai encontrar justamente a mesma resposta, né? Tem que ser, né? Porque senão estava errado. Que é 2 raiz de 2. Então você observa com 1, 2, 3, com 3 passos, a gente obteve o mesmo resultado do exemplo anterior. Muito simples, né? Então, lembrando, distância de um ponto para uma reta, a gente vai ter que usar sempre essa formulinha aqui, certo? Bom, pessoal, bom divertimento. Por hoje é isso. Próxima aula a gente vai obter aí mais informações sobre geometria analítica, certo? Qualquer dúvida, lembrando, a gente vai ter nosso bate-papo aí semanal. Muito obrigado. Por hoje é isso.